Bom dia, bom dia! Então, excepcionalmente hoje nós vamos fazer o evangelho por aqui, mas no próximo sábado retorna lá pelo YouTube, tá? O YouTube é YouTube Michele Ribeiro de Melo. Para quem não tá encontrando, basta digitar lá Michele Ribeiro de Melo, já vai encontrar o nosso YouTube e a transmissão às 9 horas do evangelho no sábado, tá bom? Então, lembrando, meus amigos, que ao final nós fazemos a reflexão, né? E ao final existe a possibilidade da fluidificação das águas. Para aqueles que desejarem, basta colocar água para ser fluidificada para você, para a família, estar em vibração conosco, tá? Ao final das reflexões nós fazemos. Então, hoje o nosso evangelho, nós vamos falar um pouquinho da parábola do semeador, que está em Mateus 13, do versículo 3 a 9. Vamos a esse trechinho que nós vamos estudar hoje, né? E diz assim: Eis que o semeador saiu a semear. E nós vamos hoje refletir sobre uma página de Emmanuel que se chama Palavra ao Semeador. Semeador da vida, semeia boa semente. Os corações na terra assemelham-se muitas vezes à própria terra. Não amaldiçoarás o deserto, porque exiba espetáculos de secura. Dar-lhe-ás o consolo da fonte. Não esmagarás os próprios dedos nas pedras do campo. Removerás o empecilho amparando a eira. Não impedirás a lama do charco. Alongarás ao pântano o socorro do dreno amigo. Não agredirás o espinheiro. Auxiliarás feliz a limpeza da gleba. Nos caminhos do mundo, há muita gente também assim. Almas ressecadas na ignorância, enrijecidas na indiferença, atormentadas na sombra, perdidas na crueldade. Não reclames nem condenes. Não reclames nem condenes. Estende as mãos a serviço do amor e, tanto quanto possível, semeia, sempre. Não exijas, porém, que o fruto chegue hoje. Primeiro, o suor do trabalho e a semente no solo. Depois, a defesa laboriosa e a verdura tenra, pedindo apoio. Mais tarde, no entanto, surpreenderás jubilosamente a alegria da flor e a bênção do pão. Emmanuel, Bênçãos de Amor, da editora Cultura Espírita. Eu utilizo o Evangelho por Emmanuel, da FEB, que está tudo compilado, né? É um trabalho muito bom que nos facilita muito o estudo. É vida, né, gente? Então, esta lição valiosa do semeador é que inicia, né, quando Cristo conta a parábola do semeador e ele diz que um semeador saiu a semear. E nós somos os semeadores e nós somos também a terra, né, que é semeada pelo nosso jardineiro divino, que é Jesus. E nós sabemos que o Cristo conta aqui para nós sobre... Fecha a porta, por favor, tá, Fabinho? Obrigada. Que o Cristo conta para nós que a terra é o coração de cada um de nós. Existem espaços de terra, existem momentos da vida e existe a característica do nosso estágio evolutivo. Somos espíritos em processo de evolução, né? Então, muitas vezes a nossa terra, ela se compara àquela terra que é lançada a semente, que são os ensinamentos de Jesus, que é o ensinamento das leis divinas, para que a gente possa
gerenciar a nossa vida perante as leis divinas, em conformidade com as leis divinas, e não nos desviarmos e não acrescentarmos dores e aflições desnecessárias à nossa cabeça, à nossa vida, à nossa existência. Então, muitas vezes, nós somos o nosso coração se assemelha, né? Aquela semente que é lançada, mas vêm os pássaros e comem tudo. Então, a gente precisa estar sempre refletindo em nós. Como que o ensinamento de Jesus, como que os ensinamentos da lei da verdade, como que eles estão trabalhando em mim, na minha estrutura interior, né? Nos meus hábitos, na minha forma de pensar, na minha forma de sentir. Como? Nós estamos nos assemelhando àquela terra ainda que nem inicia o processo, porque vem algo de fora, do exterior, e tira a semente que ali foi depositada pelo jardineiro divino? No nosso processo, muitas vezes, de invigilância, no nosso processo das ilusões materiais que nos envolvem, nós nos permitimos e nos deixamos envolver pelas ilusões das coisas transitórias da vida. São esses momentos em que o exterior vem e retira de nós a semente que foi depositada. Então aqui nem sequer inicia o processo de germinação, que é a semente adentrar ao solo, iniciar o seu processo, germinar e fazer o tropismo. Então vamos refletir, existe algo de transitório, perecível, do mundo, que está retirando de nós a bênção deste processo? Nós estamos permitindo, numa invigilância, numa distração, um estado de distraimento profundo das coisas do Evangelho, nós estamos nos permitindo que as coisas exteriores retirem de nós, retirem do nosso coração a semente que Jesus depositou em nós para virar árvore frutífera, para nos nutrir e nutrir aqueles que estão à nossa volta? Então a gente precisa refletir nisso. Aí o segundo cai naquele terreno que está pedregoso, né? Então a semente é lançada, tem terra, mas existe muita pedra nesse terreno. Então esse coração está muito cheio de pedra, né? E dessa forma a semente não consegue se aprofundar. Não dá para aprofundar, né? Não dá para ela fazer o processo de enraizamento numa terra boa para fortalecer e crescer. O sol vem e queima essa semente. Então aqui a gente precisa refletir qual que é o nível de superficialidade que a luz da verdade, que o Evangelho está sendo acolhida por nosso coração. Eu acolho, mas superficialmente. Na minha profundidade eu continuo como eu era. Eu até ouço, eu até gosto, mas eu não permito que o Evangelho se aprofunde e mude a minha estrutura espiritual para melhor. Precisamos refletir se existe esse processo acontecendo, né, em nós. A nossa espiritualidade acaba ficando muito superficial, muitas vezes por nossa teimosia em continuarmos alimentando os vícios morais, os hábitos viciosos, a não renovação da nossa memória, nos permitindo levar por momentos de excitação material das coisas materiais e transitórias que nos envolvem, e nesse processo a espiritualidade fica rasa em nós, né? Fica superficial. Aí nós temos a terceira fase, né? A terceira fase do processo, quando vem a semente, mas existe os espinheiros aí, existe uma disputa
Então, cai a semente no solo dos nossos corações, mas existe já algumas plantas, como espinheiros, que disputam um espaço de terra e que acabam por sufocar. Então, eles sufocam a germinação dessa semente. Isso, gente, obrigada, Fabinho, por sinalizar o pessoal, tá? Que nós estamos aqui. Isso, gente, acontece no nosso dia a dia com uma certa frequência, né? Então, nós recebemos a luz do Evangelho, nós recebemos a luz da verdade, nós refletimos, nós compreendemos, nós gostamos, mas não há renovação da nossa memória. E os nossos hábitos arcaicos de milenares estão tão arraigados, endurecidos em nós, e nós não fazemos a mudança do nosso padrão mental, nós não nos esforçamos para vencer as nossas tendências, caímos nas velhas tentações, e aí neste caso o que acontece? Essas plantas que já existem em nós e que sufocam toda a renovação e o processo, elas estão fortalecidas, não há renovação, não há mudança, nós caímos no mesmo ciclo vicioso. Caímos no mesmo ciclo vicioso. Continuamos fazendo as mesmas coisas. Por isso que às vezes nós temos 1, 2, 3, 5 reencarnações cometendo o mesmo tipo de erro, quando não muito mais, né? O mesmo gênero de erros. E aí nós planejamos uma reencarnação nova, uma vida nova, renovação, num ambiente totalmente adverso e não renovamos a nossa memória. E aí caímos nos mesmos erros. O mesmo ciclo vicioso. Então precisamos analisar em nós quais são essas tendências morais. Qual é o nosso ponto fraco? Né? Na reencarnação, qual que é o teu ponto fraco? Qual é a tua fragilidade moral? Onde que você se distrai, se desvia do caminho, nem percebe? Faça um processo de autoconhecimento, vai se analisando, vá se observando. Onde no teu coração é o espinheiro? Que o Cristo lança a semente, mas esse espinheiro vem e sufoca essa semente. Ela até começa, né, a germinar, ela começa o processo, mas a concorrência é muito grande e sufoca essa semente. Isso acontece conosco ou não? Às vezes acontece aí, meu povo. E nós temos aí o último degrau, né, dessa escalada que o semeador nos traz, que é quando a semente cai em terra boa. Sabe aquela terra preparada? Aquela terra que está cheia de elementos de nutrição para a planta? Sabe quando você mistura aquela terrinha com substrato, com um adubinho orgânico, e você deixa ela molinha, e você tira a terra, você tira espinho, você tira pedra, né? Porque a pedra vai sufocar a planta, e você prepara aquela terra. Então aquela terra foi remexida. Ela recebeu lá o processo do instrumento rude para preparar essa terra. No nosso coração acontece isso. Quantas vezes processos rudes precisam amolecer o nosso coração duro? Que a pedra está dura. A terra está dura, ressecada. E que se a planta, qualquer semente que cai não vai nem penetrar, tão duro que está o nosso coração. Porque nós estamos fechados somente em nós, né? Então, nesse caso, essa terra já foi remexida, já foi trabalhada, já recebeu tantos elementos, né, para dar uma nutrição a ela. Então, pensa, quando a gente recebe provações, quando nós passamos por expiações, quando nós passamos por situações difíceis, esse coração está sendo remexido, essa terrinha está sendo nutrida, para que ela possa receber a boa semente e fazer o processo acontecer. E nesse quarto degrau aqui, nesse quarto nível, essa terra tá boa, ela recebe a semente e acolhe a semente da verdade, acolhe a semente de Jesus e produz. Então ela germina, ela faz o tropismo, ela busca a luz divina e ela dá. Né? Ela brota, ela cresce e ela dá frutos. E aqui o interessante, né?
que o semeador, ele vai dizer assim, que neste nível existe as proporções devidas. Então, uma semente produziu 30, outra produziu 60 e o outro grão gerou 100 frutos. Então, quer dizer que nós temos níveis também, níveis de aproveitamento espiritual. Existem momentos em que essa terra boa nossa, ela pode render 30%, né? O frutificar 30%. Mas existem momentos que nós estamos num processo de espiritualização da existência, compreensão das leis divinas que nos regem, conformamos a nossa vida a essas leis divinas para que nós não venhamos a desviar. E acontece dessa semente dar 100. Nossa, olha que aproveitamento maravilhoso, né? Que aproveitamento maravilhoso. Então essa parábola linda que o Cristo nos trouxe é para que a gente possa refletir que nível, que processo que está os nossos sentimentos, para que nós possamos aproveitar as oportunidades divinas que Jesus nos envia a todo momento, que Deus nos proporciona a todo momento. Existem momentos que o nosso coração está muito endurecido na rebeldia, né? Nós nos rebelamos, nos revoltamos, nós nos distraímos com as coisas da matéria, com as coisas transitórias. E aí Emmanuel traz para nós que existem momentos que nós podemos também semear, né? Nós podemos semear, nós temos a oportunidade disso também. Mas para isso nós temos que ser aquele semeador como Cristo, que não olha como é que está esse chão. Ah, não, essa terra não vale a pena. Porque esse sujeito aí não merece a semente, está dura demais essa terra, não vai frutificar, então eu não vou semear. Já pensou se o Cristo fizesse isso conosco? Né? Mas não é assim que acontece, né? Então, ele traz aqui, no nosso caminho, existem almas ressecadas na ignorância, espíritos enrijecidos na indiferença. Muitos, à volta de vocês, existem espíritos enrijecidos, sufocados na indiferença das coisas da vida? E qual é a tua postura diante deles? Cristã ou não cristã? O cristão é aquele que entende o tempo do espírito, que acolhe as necessidades do outro e continua auxiliando. O não cristão é aquele que julga, que joga a pedra, né? Que apedreja. E quando ele julga, ele já lança uma acusação e a sentença. Então, quando a gente julga, nós já estamos lançando a sentença para a pessoa. Essa não é a postura do Cristo. Não é a postura de Jesus, né? Então, não reclama. Olha, Emmanuel traz para nós, não reclames e nem condenes quem quer que seja. Nós estamos condenando alguém? Nós estamos condenando as pessoas? Por quê? Se nós somos seres imperfeitos, em processo evolutivo, já passamos muitas vezes por aquilo que é aquele que nós estamos condenando e incomoda a sua postura em nós. Por isso que nós condenamos. Porque está fresco em nossa memória. E aí a gente projeta fora e condena fora. Ou não queremos ver isso em nós e projetamos fora. Então ele traz, sem reclamação e sem condenação a quem quer que seja, por mais cruel, difícil, enfim. Estende as suas mãos ao serviço do amor onde puder e semeia. Faça como Cristo, semeia. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, ele é o nosso mestre, é ele que nós vamos seguir. Semeia. Não exijas, porém, que o fruto chegue hoje. A gente semeia, mas quer que a pessoa já deu fruto. Ó, eu tô semeando em você, tô gastando meu tempo, a gente já tá buscando o quê? A recompensa. Então, haja de acordo com o que eu estou te ensinando, tá? Haja de acordo com o que eu quero que você faça, ok? Senão, eu não vou mais semear. Isso é amor, quando a gente espera algo em troca? Não. Então, nós precisamos refletir e modificar a nossa postura. Tudo na natureza é gradativo. Você não vai plantar um tomate hoje e ele vai encher de frutos hoje. Você vai plantar o tomate, vai ter o processo, você prepara a terra, você semeia. Se a terra estiver boa, ele vai crescer,
E em algum espaço de tempo até que bem razoável e rápido, ele começa a dar os seus frutos, mas tem um processo. Conosco é assim e com o próximo é assim. Conosco a gente tem paciência muitas vezes, mas com o próximo a gente exige que ele transforme-se, né, num passe de mágica. E nenhuma transformação se dá dessa forma, porque tudo na vida é processo, faz parte da lei que nos rege, faz parte da lei da natureza. Então há processo em tudo. E vamos semear. Nós precisamos ficar muito atentos e vigilantes nesse momento que nós estamos aí antecedendo as eleições, né? Muitas vezes nós nos desviamos da rota, nós entramos num processo de permitir que o exterior venha e roube a nossa semente, porque nós estamos distraídos, nós estamos idolatrando, nós estamos aficionados, nós estamos permitindo que em nós as memórias antigas elas sejam fortalecidas e não há transformação, né? não há formação de uma nova memória para que aconteça em nós um processo de renovação do nosso padrão mental e, consequentemente, do nosso padrão evolutivo. Então, precisamos estar muito atentos e vigilantes. Tudo que superexcite a criatura precisa ser evitado, porque geralmente alimenta o nosso padrão antigo de memória e nós caímos nas ilusões da matéria. Então, se nós temos dificuldades no lar de relacionamento e não há renovação da memória, nós ficamos alimentando a memória antiga, a memória de dor, nós não conseguimos renovar o padrão mental e não há processo de evolução. Então, vamos estar bastante atentos e vigilantes quanto à qualidade da terra dos nossos corações, né? Dos nossos sentimentos, que denotam qual é o padrão evolutivo de cada um de nós, pelo brilho dos nossos sentimentos ou até mesmo a opacidade dele, né? Meus amigos, obrigada, viu? Hoje nós não conseguimos a transmissão pelo YouTube de forma alguma, mas conseguimos estar aqui, né? Então depois eu vou subir para lá o vídeo. Obrigada a todos, boa colheita, né, para todos. Nós vamos fazer agora a nossa vibração e quem desejar pode colocar água para ser fluidificada, tá bem? Então vamos elevar os nossos pensamentos e permitir nesse momento que a espiritualidade amiga nos envolva, nos ampare, nos fortaleça. Divino Senhor Jesus, amado Mestre, obrigada, Senhor, pela oportunidade divina de estarmos unidos em Teu nome, diante de vós. Rogamos nesse momento o passe espiritual que necessitamos para o fortalecimento da nossa mente, dos nossos corações, que o Teu amor nos envolva, Senhor Jesus. Que nossos benfeitores amados possam nos auxiliar na limpeza dos nossos lares, na limpeza profunda do nosso psiquismo, do alinhamento das nossas energias, dos nossos centros de força, nutrindo a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, desligando de nós os processos enfermiços, para que possamos renovar a nós mesmos, para que possamos nos transformarmos moralmente, Senhor, diante dos vossos ensinamentos de luz. Derramai a vossa paz sobre nós, Senhor Jesus. Obrigado, Divino Mestre. Em Teu nome nós agradecemos e encerramos o Evangelho de hoje. Obrigada, Jesus. Assim seja. Obrigada, David Castro, obrigada, viu? Dona Hermínia, achou aqui, Dona Hermínia? O Fábio ajudou, né? Obrigada, viu? Crista Doutrina, seja muito bem-vinda, viu? Qual é o seu nome? Cris? Seja muito bem-vinda. Luzia, muito bom tê-la aqui, viu, Lu? A Paula, obrigada, Paula, seja bem-vinda. Fernando, Cleuzinha, Márcia, bom dia, meus amigos. Fátima,
Bom dia, obrigada, minha amiga, deu tudo certo, né? No final dá tudo certo. Vitória, muito obrigada, Vitória. Muito bom. É verdade, né? Eu vou tentar transmitir pelos dois, mas eu tenho dificuldade. Mas eu vou tentar. Bom dia a todos. Que Jesus possa, assim, aquecer os nossos corações hoje, nesse final de semana, que nós possamos estar com Ele, sentindo a plenitude que é estar com Jesus. Bom dia para todos, um beijo e fiquem na paz de Jesus.